Até onde você iria para esconder um segredo sujo? O que você faria para você manter escondido algo que você não gostaria que ninguém soubesse? A gente tem um termo muito comum no mundo da criminalidade chamado queima de arquivo, que é quando alguém que sabe de alguma coisa que não deveria é morto para que aquela informação não se espalhe. Alguém perde a vida porque sabe de algo que não deveria saber. Nos filmes de detetive tem aquilo, né? Se eu te contar, eu vou ter que te matar. Alguém tem que saber, às vezes alguém saber de algo é perigoso para a sua vida. Uma peça de mídia que se tornou muito badalada nos últimos anos é um seriado que começou de um canal de TV europeu, mas que agora é distribuído pela Netflix, chamado Black Mirror. Os jovens conhecem muito e gostam muito. E tem um episódio de uma das temporadas chamado Manda Quem Pode. E nesse episódio, um jovem é flagrado através de hackers que filmam no seu computador, sem ele saber, fazendo atos indecentes no seu notebook, no seu computador. E a história conta sobre como esse jovem é ameaçado constantemente a fazer coisas que ele não quer o tempo inteiro. E a escalada dramática do episódio, eu não vou estragar o episódio para você, se você não assistiu, não se preocupe, eu tenho uma política anti-spoiler muito radical, né? Eu acho que spoiler é um pecado imperdoável, né? Eu acho que o pessoal que solta spoiler de Vingadores aí, tudo no inferno, certo? Deus não aceita que manda spoiler de Vingadores, tá bom? Mas a escalada dramática é como, para esconder uma falha moral, para esconder um pecado, para esconder o erro, até onde alguém consegue ir, até onde alguém consegue sacrificar a própria moral, a própria integridade, a própria vida, simplesmente para esconder algo que ele não gostaria que os outros soubessem. Você talvez tenha segredos, você talvez tenha histórias e experiências que você gostaria que estivessem enterrados, que ninguém mais soubesse. O texto de hoje é sobre algo que nos revela. O texto de hoje fala sobre algo que pega os nossos segredos, às vezes mais profundos e escondidos, e os traz para a superfície. O texto de hoje fala sobre a palavra de Deus e sobre o fato de que a palavra de Deus revela quem nós realmente somos e vai no mais fundo para tirar lá de dentro aquilo que muitas vezes a gente quer esconder e não gostaria que ninguém visse, mas que Deus vê. E Deus vê e revela através da palavra. Nós vamos olhar para Hebreus capítulo 4, versos 12 a 13. Capítulo 4 da Epístola aos Hebreus, versos 12 e 13. Dizem assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O texto tem um sentido primário. A ideia central do texto é o fato de que a palavra nos revela. Essa é uma passagem muito conhecida porque fala algo sobre a Escritura. Ela é viva, ela é eficaz, não é? Todo mundo lembra desse texto, lembra da escola dominical, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, divide juntas e medulas, alma e espírito. E a gente muitas vezes não sabe o resto do texto e não percebe por que a palavra é viva e eficaz e por que ela penetra tão profundo em nós. E o texto explica na sua segunda metade. A palavra é viva e eficaz, a palavra divide juntas e medulas, a palavra penetra fundo ao ponto de dividir alma e espírito, porque essa palavra nos revela. Não há criatura que não seja manifesta em sua presença, todas as coisas são descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A palavra é viva e ela é eficaz porque ela revela quem nós realmente somos. Por que o autor aos Hebreus está nos lembrando disso? A nossa passagem, no verso 12, começa dizendo por quê? Porque a palavra é viva e eficaz. Você já deve ter percebido, certo? Que sempre que você lê um texto bíblico, e naquele texto tem um porquê, um portanto, um por essa causa, você tem que atentar para o contexto para entender como é que aquilo está relacionado com o resto do argumento. Você lembra do sermão passado,
onde nós falamos acerca do descanso, de que nós estamos no descanso de Cristo, descanso de nossas obras. O porquê fala, né, dessa ideia dos versos passados, do problema da incredulidade. Porque o povo judeu foi incrédulo, o povo judeu não entrou no descanso de Canaã. Nós, se formos incrédulos e tivermos o coração duro, não entraremos no descanso das obras que há em Cristo Jesus. Por que é que o autor aos Hebreus então fala da palavra aqui? O autor aos Hebreus está falando da palavra faz um tempo. Desde o começo do livro de Hebreus, ele está chamando o povo judeu de volta à palavra, de volta a considerar a Escritura, a revelação de Deus, como aquilo que há de mais importante, que garante uma entrada no relacionamento com Deus. Eu vou ler algumas passagens, você não precisa me acompanhar, mas Hebreus 4:11 diz justamente isso, quando ele fala sobre esse contexto anterior. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. E ele diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então a gente tem que se esforçar para entrar nesse descanso, para que nenhum de nós caia, para que a gente não siga o exemplo de desobediência dos judeus. Por que é que os israelitas então não entraram nesse descanso? Por que é que os judeus perderam esse descanso? Porque não acolheram a palavra com fé. Hebreus 1 e 2 diz, antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias falou pelo Filho. Ele nos lembra de que a revelação do Filho, a revelação da palavra de Deus por meio do Filho, é uma revelação superior a qualquer outra. Hebreus 2:1-3 diz, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Hebreus 3:7 diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto. Hebreus 4:1-3 diz, portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado, para não parecer que nenhum de vocês deixou de alcançá-la, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. O autor aos Hebreus está nos lembrando constantemente da palavra que nós temos que ouvir, da palavra que devemos considerar com atenção, da palavra que devemos apegar à nossa vida e sermos unidos por meio da fé à palavra que nos é pregada. Por que ele dá tanta atenção à palavra aqui? Lembra que o texto de Hebreus 4, a gente falou isso no sermão passado, está dialogando com dois outros textos. Eu não vou perguntar para você não ter que responder do grito, mas ele está dialogando diretamente com o Salmo 95, e ele está dialogando com essa passagem, e o próprio Salmo 95 está dialogando com Números 14. Então tem uma dupla referência aqui. Hebreus 4 cita o Salmo 95, o Salmo 95 está citando Números 14. Números 14 é um texto muito interessante. É o texto em que Deus nega a entrada na terra de Canaã ao povo de Israel por causa da sua incredulidade. No fim do texto de Números 14, Deus diz para o povo não entrar na terra porque eles estavam reprovados. Deus fala, vem a palavra de Deus àquele povo. Mesmo assim, eles tentam entrar na terra. Eles tentam entrar na terra fingindo arrependimento. Não, mas Deus disse que a gente não devia entrar, mas estamos muito arrependidos, vamos entrar mesmo assim. Moisés diz, não faça isso não. E ainda assim, eles vão. Os versos 44 e 45 de Números 14 dizem assim, contudo, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa. No entanto, a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. Ou seja, o povo pecou, mas Moisés, que era o líder espiritual, não foi junto, era o pregador da palavra deles. A arca da aliança, que representava a presença de Deus no meio do exército, não saiu do arraial. O povo foi contra Deus. O povo dizia estar ouvindo a palavra de Deus, eles diziam estar arrependidos por causa do que Deus falou, e ainda assim eles estavam agindo contra a palavra de Deus. Então os amalequitas e os cananeus, que habitavam na região montanhosa, desceram e os atacaram, derrotando-os até Ormã. O que é que a gente aprende com Números 14? A gente aprende que o arrependimento muitas vezes é falso. A gente aprende que muitas vezes a gente ouve a palavra de Deus e ainda assim, conscientemente, a gente escolhe agir contra a palavra de Deus.
E agindo contra a palavra de Deus, Deus nos derrota, Deus nos fere, Deus nos derruba. Ou seja, o autor aos Hebreus está preocupado com uma coisa e ele quer nos dar uma ferramenta para lidar justamente com esse contexto de incredulidade. O povo israelita foi incrédulo, e porque foi incrédulo não entrou na terra. Nós ouvimos também a palavra, recebemos a palavra, mas muitas vezes somos incrédulos, e porque somos incrédulos, nós não recebemos o descanso das nossas obras. O autor aos Hebreus quer nos dar uma ferramenta para que nós possamos então nos esforçar por entrar nesse descanso. Ele quer nos dar uma ferramenta para que nós não caiamos por causa da incredulidade e da desobediência. É o que a gente vê quando ele usa esse porquê, essa palavra porquê, ao se referir ao que veio anteriormente, em Hebreus 4:11. Portanto, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Qual é o exemplo de desobediência? Números 14, quando o povo tentou entrar na terra sem poder. Se a gente, então, receber essa ferramenta do autor aos Hebreus, a gente não vai cair, a gente vai entrar no descanso, a gente vai abandonar o exemplo de desobediência. Que ferramenta é essa? É justamente seguir o caminho da Escritura. É, na verdade, ser ferido pela palavra. Ser ferido pela palavra de Deus. E essa é a linguagem mais forte que o autor aos Hebreus vai usar aqui para falar acerca da Escritura. Ele vai falar da Escritura como uma ferramenta de morte. Ele vai usar a Escritura como uma arma mortal. Ele vai dizer que nós devemos ser feridos por essa verdade, por essa palavra. O povo israelita ouviu a proclamação da palavra, ouviu Deus falar, eles se comportaram externamente como se houvesse genuíno arrependimento, mas internamente essa palavra não os modificou, essa palavra não os tocou, essa palavra foi irrelevante na vida deles, porque eles ouviram a palavra, mas eles não foram feridos pela palavra, eles não foram tocados pela palavra. E por isso ele vai argumentar acerca do poder dessa palavra, que é uma palavra que nos revela, que mostra quem nós realmente somos, que nos rasga de alto a baixo e mostra nossas fraquezas, nossos pecados, nossas misérias, nossas incredulidades, nossas durezas de coração, e traz isso à tona para que nós possamos sentir quem realmente somos, enxergar a nossa impureza e sermos então transformados pelo poder da própria palavra. Ele vai começar dizendo, ele diz 6 coisas sobre a palavra, ele dá 6 características dessa palavra. A gente vai passar rapidamente por alguma delas, ter lugar mais em outras, mas ele começa dizendo que essa palavra é viva. Essa palavra que nos revela é uma palavra viva. O que ele quer dizer primeiro por palavra? A palavra de Deus. No contexto aqui, a ideia de palavra inclui as promessas de Deus acerca do descanso, a proclamação do evangelho ao povo judeu, mas quando a gente lê os versos 12 e 13, parece representar tudo aquilo que sai da boca do Senhor para a nossa transformação. A palavra de Deus aqui é todo o texto da Escritura Sagrada, toda a revelação que nós recebemos do Senhor. Você pode achar estranho eu estar explicando essa obviedade, mas muitas pessoas vão dizer que esse documento, essa coleção de documentos que nós temos em mãos, a Bíblia Sagrada, não é realmente a palavra de Deus. Ela pode conter a palavra de Deus, ela pode representar algo da palavra de Deus. Alguns vão argumentar, vindo provavelmente do catolicismo romano, de que quando o autor aos Hebreus escreveu isso, ainda não existia Novo Testamento. Se não existia Novo Testamento, ele estava se referindo só ao Antigo Testamento. Não havia ainda um conceito de Bíblia como nós entendemos hoje. Mas quando o autor aos Hebreus escreve isso, ele está preocupado em falar e se referir a tudo aquilo que Deus está falando conosco. Tudo aquilo que é revelado acerca da Escritura. Seja aquilo que Deus falou no Antigo Testamento, seja aquilo que Deus estava falando naquele momento, seja aquilo que Deus revelaria e seria incluído então na palavra de Deus. Toda a verdade que é revelada na Escritura é essa palavra, uma palavra que é viva. O que é que ele quer dizer com palavra viva? Como é que significa? Você abre o livro e ele fala com você, e tem uma boca, e ele anda sozinho, tem uma alma, ele é vivo, como se for como um animal, como nós. O que significa dizer que a palavra de Deus é viva? É interessante que ele fala disso relacionado à sua eficácia. Ela é viva e eficaz. Parece que a ideia da palavra de Deus ser viva está relacionada à ideia da palavra de Deus ser útil. Ela tem uma eficácia que nos alcança de alguma forma. A palavra não é um livro morto, não é um livro de alguém que escreveu algo e que então morreu, já se foi, cujos significados podem ter se perdido, cuja utilidade é temporal, cujo efeito é dependente da qualidade da produção do autor.
Não, é um livro que é vivo. Ele comunica diretamente ao nosso coração. Deus fala diretamente conosco através da Escritura. Deus comunica a nós. A palavra de Deus é tratada como algo vivo em Atos 7, verso 38, quando diz: é este Moisés que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais. Foi ele que recebeu palavras vivas para nos transmitir. O Antigo Testamento já era tratado como oráculos vivos, palavras vivas que comunicavam a nós. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1,23, diz: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra é viva. Ela não é simplesmente um livro de histórias que você pega na biblioteca para ler de um autor do passado. Ela é viva, ela é espiritual, ela fala diretamente a nós de uma forma sobrenatural, que afeta o nosso coração e a mente, como se o próprio texto dialogasse conosco. Não é como conversar com um texto morto, mas é receber uma revelação do próprio Deus Pai comunicando ao nosso coração. Eu já tive, ao longo da minha vida, pequenas oportunidades de conhecer autores de livros que eu li. Principalmente em conferências teológicas, você às vezes tem um livro ali, você vai pegar um autógrafo, mas eu nunca tive a oportunidade de ler um livro do lado do autor. É uma coisa meio rara, você sentar do lado do autor do livro e ficar lendo o livro dele. E, cara, o que é que você quis dizer com isso aqui? O que é que isso aqui representa? Não é? E o cara me explicar e falar: não, eu quis dizer isso, quis dizer aquilo. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente tem essa oportunidade. O autor da Escritura habita no seu coração. O autor da Escritura vive do seu lado. Você adora aquele que escreveu o livro. Nós temos a oportunidade de ler esse livro e sermos impactados pelo próprio Deus que escreveu o livro, porque é um livro vivo. Não porque o significado muda a cada leitura, mas porque a eficácia desse texto no nosso coração se aprofunda a cada novo relacionamento com ele. Porque não é só um livro, não é Harry Potter, não é Crônicas de Nárnia, não é Crônicas de Gelo e Fogo, não é Jogos Vorazes. É o próprio Deus comunicando a sua verdade a cada um de nós. Você pode ler muitos livros. Eu leio muitos livros, eu gosto de ler. Mas nenhum livro comunica diretamente a minha vida tanto quanto o próprio Deus falando através da sua palavra. É interessante quando Paulo fala, no fim da sua vida, no fim de 2 Timóteo, ele diz: Timóteo, eu estou pronto para ser derramado como um sacrifício. Eu estou para papocar, já vou morrer, não tem mais jeito. Aí me faz um favor, Timóteo, o inverno está chegando, me traz uma capa para eu não morrer de frio e me traz livros, principalmente os pergaminhos. E essa linguagem de Paulo é muito interessante. Paulo está para morrer e pede livro. Paulo era um típico nerd, pelo visto, né? Imagina, seu último dia de vida, o que é que você faria? Eu vou ler, não é? Não parece algo que todo mundo faria. Paulo percebe que está perto de morrer. Paulo pede livros porque ele quer se alimentar da palavra de Deus, mas ele diz: principalmente os pergaminhos. Geralmente os pergaminhos eram o meio pelo qual se lia o Antigo Testamento. Paulo diz: eu quero livros, mas eu quero principalmente o registro da palavra de Deus. Eu quero livros, vou ler muitas coisas, quero ler principalmente aquilo que o próprio Deus falou. Nós podemos ler muitas coisas, podemos ler obras de teologia, podemos ver pregações, podemos ler alguns livros de entretenimento, literatura, textos técnicos, principalmente a palavra. Principalmente a palavra deveria ser a nossa dieta, porque há aqui um texto que é vivo, que é eficaz, que é transformador. Se você não tem uma dieta constante da palavra de Deus, você não tem contato com um texto que é vivo. E ele não é só vivo, ele é vivificador. O fato desse livro ser vivo significa também que ele nos concede vida. O Salmo 119, no verso 25, diz: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. É a palavra de Deus, por ser viva, que nos concede vida. Às vezes nossa fé está fraca, às vezes o nosso relacionamento com Deus nos deslancha, às vezes a gente não consegue encontrar algo que nos faça viver uma fé que pareça genuína, mas a gente não vai às receitas que o próprio Deus dá. A gente não lê a Escritura, a gente não organiza a nossa agenda para abrir esse livro e sermos tocados e transformados por Deus, porque é um livro vivo. É o próprio Deus conversando conosco e nos ensinando e nos transformando. Por isso que diz, ela é viva e eficaz. Essa segunda coisa que ele diz, é eficaz, fala diretamente sobre o poder da palavra em nós. A palavra cumpre o seu propósito. A palavra nos transforma, a palavra é útil. A palavra é extremamente útil. Um pregador, ele não tem que fazer o sermão ser útil.
Porque às vezes a gente, como pregadores, a gente fracassa em fazer o sermão parecer algo que dá para você usar na sua vida. Às vezes você ouve algumas pregações e pergunta: meu Deus, e agora? O que é que eu faço com isso aí? Eu não sei, eu ouvi um monte de coisa e não sei o que é que eu faço, né? Às vezes são minhas também as pregações assim, mas a gente vai tentando melhorar, né? E às vezes você pergunta: como pregador, como é que eu faço a palavra ser útil, parecer útil? E sabe qual é a verdade? A verdade é que a palavra já é útil, ela já é eficaz. Um pregador tem que se esforçar demais para fazer a Bíblia ser chata. Você tem que se esforçar demais para o seu sermão ser ruim. Você tem que se esforçar demais. Você tem que se, rapaz, eu vou aqui dar tudo de mim para o sermão ser entediante. Porque a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é transformadora, ela é viva. A única coisa que um pregador tem que fazer é soltar. C.S. Lewis dizia que ninguém tem que defender a Bíblia, porque ninguém tem que defender o leão. Você só tem que deixá-lo solto. A tarefa de um pregador não é outra senão apresentar a palavra. Eu não fico preocupado em casa de como fazer o texto soar relevante ao ouvido do século 21. Eu só estou preocupado em como fazer o texto ser claro. Porque o texto claro é tudo que a gente precisa. O texto claro diante dos nossos olhos, sermos apresentados à palavra diariamente através da leitura, dominicalmente através da pregação, é tudo que nós precisamos para sermos então transformados por Deus. Porque a eficácia da transformação de nossas vidas, da vivificação de nossas almas, de quebrar a incredulidade do nosso coração, está na palavra. Não existe outra receita, está diante de nós, está perto do nosso coração. É a Escritura, que é o instrumento de Deus para que a gente possa ser vivo através da palavra do Senhor. Isaías 55:11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Deus não fala em vão. Ninguém faz ouvido de mercador para Deus. Ninguém leva Deus a pagode. Se Deus fala, Deus cumpre a sua palavra. Se Deus fala, acontece. Se Deus diz, se manifesta. Ele é aquele que construiu o universo pelo poder de sua palavra. Se eu disser agora, cadeira, não surge cadeira. Se eu disser agora, dinheiro, não cai dinheiro, certo? Deus diz luz, e Ele não precisa de matéria-prima. Se eu quero construir uma casa, eu tenho que pegar tijolo, botar um em cima do outro, botar lá o cimentinho, eu tenho que pegar a matéria para fazer alguma coisa. Deus diz e há. O poder daquilo que Ele fala é suficiente para gerar realidade. A palavra dEle é poderosa, é vivificadora, e quando Ele fala, Ele nos transforma. E quando Ele fala, Ele cumpre o propósito para o qual sua palavra foi designada. Quando nós lemos a Escritura, nós ouvimos uma voz que é viva e que é eficaz na nossa vida. Uma voz que é viva e que é transformadora acerca de quem somos. Essa palavra, irmãos, viva e eficaz, é uma palavra que corta afiado. Dizem que crianças não podem brincar com objetos cortantes, não é? É perigoso. A palavra corta. E diz: e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Uma espada de 2 gumes significa uma espada que corta dos 2 lados, certo? Sua faquinha de pão em casa provavelmente tem um gume só, né? Tem a serrinha de um lado que você usa para cortar o pão. Uma espada de 2 gumes era uma espada grande que cortava para ambos os lados. Era diferente dos tipos de espada que são mais comuns, que se conhece por aí. Uma espada de um samurai japonês, por exemplo, as katanas eram espadas que cortavam de um lado só tinha um fio para um lado, o outro lado não tinha fio, não era cortante. Uma espada de 2 gumes é uma espada que corta dos 2 lados. A Escritura é uma espada que tem um corte afiado. O que ele quer chamar a atenção para o fato de que a Escritura não corta pouco, a Escritura não tem um corte só, a Escritura é um texto que corta e corta afiado, ela corta qualquer coisa. Ela corta qualquer coisa. Me responde um negócio. O que é que você precisa que Deus corte aí dentro? O que é que você precisa que Deus corte dentro do seu coração? Onde é que Deus tem que entrar? Ah, Iago, mas você não sabe o que é que está aqui dentro, é duro demais. Será que é duro o bastante para o corte afiado da palavra? Será que o que está aí dentro, que você muitas vezes acredita que nunca vai mudar, que nunca vai resolver, que nunca você vai ser diferente, será que o corte da palavra não é o bastante para tornar diferente o que está aí dentro? Iago, você não tem noção. Você não tem noção de quão duro é isso aqui. Eu lembro de uma propaganda um tanto antiga, eu nem sei se eu vi isso na TV, se eu tinha idade para isso, ou se eu vi na internet, de uma faca chamada Ginzo 2000.
Você lembra da Guinso 2000? Era uma propaganda interessante porque a faca aparecia, aí cortava uma carne, ok, cortava alguma coisa, beleza. Aí ele cortava uma lata. Eu falei, por que eu quero cortar uma lata? Eu não sei para que eu quero uma faca cortar uma lata. Aí vinha e começava a cortar coisas que não faz nenhum sentido cortar. Eu ficava, mas por que ele está cortando latas, sapatos? Entendeu? O que essa faca está fazendo? E dizia, nada corta mais, né? Corte rápido, Guinso 2000 e tal. Às vezes a gente acha que dentro da gente tem coisas que nada consegue cortar, que nada consegue transformar, que nada consegue limpar. Quando a gente lê Efésios 6, a palavra de Deus é tratada como uma espada. A palavra é a espada do Espírito. A espada do Espírito Santo é a palavra. A palavra do Espírito Santo, a espada do Espírito Santo é justamente a Escritura Sagrada. É aquilo que Deus fala ao nosso coração. O Espírito Santo então nos corta através da verdade de Deus que é pregada todo domingo. O Espírito Santo nos corta através da leitura da palavra todo dia nas nossas casas. O Espírito Santo nos corta com sua espada de 2 gumes quando nós nos deixamos tocar por aquilo que Deus nos diz. Você tem que se deixar ferir por Deus. Você tem que deixar a espada de Deus cortar. E quando a espada te corta, dói. Quando você é cortado, você grita. Não é fácil ser cortado por Deus. Não é fácil deixar a lâmina do Senhor, pegar o que está aí dentro, que é duro, e deixar que ele parta ao meio. É mais cortante que qualquer espada afiada de 2 gumes. Se você é crente, meu irmão, se você é crente, é porque você é um homem ferido. Se você é crente, se você encontrou o Senhor, é porque você foi de encontro a uma espada que te feriu. É porque você sangrou na lâmina de Deus. Ser sangrado na lâmina de Deus é o que nos cura, é o que nos transforma, é o que nos limpa, é o que nos faz pessoas diferentes. Se você está desejoso de se preservar demais, de vir para a igreja de vez em quando, mas não ser muito incomodado, a chegar aqui para ouvir um culto no domingo e voltar, meu irmão, você não entendeu ainda o que significa ser cristão. Você ainda não entendeu que ser cristão não é simplesmente adicionar uma rotina no teu domingo. De que ser cristão não é simplesmente evitar certos comportamentos que são culturalmente reprováveis. Ser cristão é ser atravessado pela espada do Senhor. É sangrar o teu pecado na mão de Deus, que te atravessa com o Espírito, e te fere, e te machuca, e faz doer, e te mata. Te mata para que você tenha agora uma nova vida em Cristo Jesus. E te transforma, e te muda, e te faz alguém diferente. Deixa a espada de Deus cortar, irmão. Porque a palavra de Deus é uma arma letal. Porque a palavra de Deus é perigosa. Ela mata porque ela corta. E ela mata o nosso pecado, ela mata a nossa antiga vida e nos faz viver agora uma nova vida em Cristo Jesus, como Paulo diz aos Gálatas. Onde ele pode dizer, não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Essa ideia da espada de 2 gumes é usada várias vezes no livro do Apocalipse para falar acerca daquilo que Jesus porta consigo. Apocalipse 1, 12 a 16, descreve Jesus de forma aterradora e diz, voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita tinha 7 estrelas. De sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Em Apocalipse 2,12, lemos estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Cristo é aquele que fala com voz de espada. Cristo é aquele que porta a espada que corta o nosso coração. Se você ainda não encontrou Jesus, provavelmente você ainda não é uma pessoa que tem uma cicatriz aí no peito. Aquele que encontrou Jesus, aquele que deu o abraço salvador no cordeiro que foi imolado, é aquele que tem o peito ferido. Você abraçou alguém que estava correndo com a espada. Alguém que quando fala nos corta. Algumas pessoas vão para a igreja e ficam muito chateados, porque nem sempre saem com o clima e o espírito que queriam sair. Às vezes a gente vem para a igreja e diz, eu não saí motivado, eu saí mais triste do que entrei, né? Esse pastor só fala de pecado, só fala de condenação, só fala de inferno, né? E muitos pastores são um pouco exagerados mesmo, não dá para negar. O problema é que muitas vezes a gente não entende
que ter um encontro com a palavra de Deus é ter um encontro com uma lâmina afiada, que Deus vai usar para cortar o nosso interior e nos fazer pessoas diferentes. Encontrar Jesus é encontrar algo cortante. Você vai ser ferido por Deus, e você tem que se deixar ser ferido por Deus se você quer ser transformado por Deus. Vai custar alguma coisa. O que é que você tem que amputar? O que é que você tem que cortar fora? Do que é que você tem que abrir mão? Do que é que você tem que apresentar diante de Deus e dizer: Deus, arranca isso de mim, mesmo que sangre. Porque muitas vezes você tem que sangrar para ser curado pelo Senhor. Essa palavra que corta afiado é uma palavra que penetra fundo dentro do nosso coração. Ele continua dizendo: e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ele está dizendo que não há nada que escape do penetrar da palavra de Deus. Aqui ele está falando que a palavra vem e separa coisas que são intimamente unidas. Juntas e medulas, alma e espírito, são coisas que estão muito próximas, unas, quase consideradas uma coisa só, e ele vem e divide. Ele está falando que a palavra vai lá dentro e que ela pega tudo, que ela vai lá fundo, que ela vai no mais profundo e ela alcança com seu corte. Você tem que deixar a palavra ir fundo. Você não pode ter um relacionamento superficial com a palavra. Você não pode ficar lendo só os versículos que tocam o seu coração, ler um salmo aqui e ali, ler a palavra só naquilo que de alguma forma afaga o teu ego. Você tem que deixar que a palavra vá lá dentro e esprema até o último pulso do pecado que está lá. Você tem que deixar que a palavra entre no teu interior e penetre fundo. Não é um corte superficial, é um corte que vai dentro de quem nós somos. A palavra vai fundo dentro de nós, ela vai até o íntimo do nosso ser e ela traz para fora aquilo que a gente esconde, aquilo que a gente não quer que ninguém veja, aquilo que a gente não fala para Deus. Uma pessoa que tem um encontro com a palavra é uma pessoa que vai ter toda aquela poeira que está no fundo do copo subindo para a superfície. Um copo muito sujo, se tem água parada, a sujeira desce, a água fica até límpida, só que tem aquele corpinho de fundo ali embaixo. Se você mexe, se você balança, a sujeira sobe. Existem muitas sujeiras dentro da gente que a gente gostaria que estivessem lá, que a gente gostaria que tivesse escondido, que a gente não queria que ninguém mexesse, mas a palavra vem e mexe. Mas Deus vem e corta, a lâmina vai fundo e pega aquilo que você queria esconder. E ninguém pode esconder nada, meu irmão, diante de Deus. Se você tem um encontro com o Senhor, você tem um encontro com a palavra que vai mexer até dentro daquilo que você queria esconder, dos seus pecados mais profundos, dos erros mais rasteiros. E é isso que a palavra faz. E é isso que a gente precisa que a palavra faça. É isso que a gente precisa que Deus resolva. Porque nós somos especialistas em cada vez mais encher de camadas e mais camadas de hipocrisia os nossos medos e temores acerca do Senhor. Nós somos muito bons em simplesmente afundar cada vez mais dentro de quem nós somos as coisas ruins, os problemas, as dores, os sofrimentos, os temores, os pecados, as idiotices, as babaquices que a gente comete e que nós somos, e tentamos internalizar, e a gente acha que quanto mais fundo a gente colocar, mais livre daquilo a gente está. E a palavra não trabalha como trabalha o mundo. A palavra vai dentro e corta, e penetra fundo, e mostra quem nós realmente somos. Você pode achar que os seus traumas, que suas experiências do passado, que o modo como você viveu, definem quem você é. Você pode achar que aquele namorado que abusou você, que aquele patrão que foi grosso com você e que fez você trabalhar mais do que devia, que você ficou doente e não conseguiu mais sair de casa direito, que a sua experiência de assalto, que o erro que você cometeu, suas más experiências religiosas, suas más experiências de fé, suas más experiências familiares, suas más experiências com relação à sociedade, a amigos, o que for. Você pode achar que essas coisas que você viveu definem quem você é. Já são núcleos fundantes, está lá dentro, está no fundo. Isso é quem eu sou, é daí que tudo sai. E o que a palavra faz é ir lá dentro, é alcançar aquilo que você acha que é o teu alicerce, é alcançar as experiências, os traumas, as dores que você acredita que definem quem você é, e ir lá, e alcançar lá, e cortar lá, e cortando fundo, dividir aquilo que você achava que não tinha mais jeito, dividir e transformar aquilo que você achava que não dava mais para resolver. Ele pega tudo que está inflamado e ele cura, ele transforma, porque a palavra corta, porque a palavra corta fundo. Essa palavra julga o nosso interior.
É isso que ele continua dizendo. É apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Julgar aqui não tem um sentido de condenar, certo? A palavra julgar aqui tem um sentido de proferir juízo, seja positivo ou negativo. Ele vai julgar se está certo ou errado de alguma forma. A palavra de Deus, ela é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. É a palavra quem julga quem nós somos. É a palavra que condena ou valoriza o modo como a gente se comporta por dentro, o pensamento, o propósito que é interior. Nós não podemos fazer como os ouvintes da carta que queriam abandonar a palavra para voltar para o judaísmo. O apóstolo aqui, o autor da carta aos Hebreus, está julgando e apresentando problemas do coração daquele povo justamente através da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que julga quem nós somos. Você tem que parar de se julgar pelo mundo, você tem que parar de se julgar pelos valores do nosso tempo, pelas ideias do momento, pelas concepções da nossa volta, por aquilo que a mídia diz, que os colegas da faculdade dizem, que os seus professores falam, que o seu patrão diz, que sua família fala, que a tradição da sua família sempre transmite. Você deve julgar quem você é, você deve avaliar suas experiências, você deve se localizar no mundo através da palavra de Deus. Você é o que Deus disser que você é, você faz o que Deus disser que você tem que fazer, você vive como Deus colocar que é o jeito de viver. Porque o mundo tem muitas opiniões, as pessoas tentam apresentar muitos valores, a gente muitas vezes se sente deslocado e acaba tentando se localizar em um sistema de papéis que muitas vezes não representa aquilo que Deus espera de nós. E nós precisamos avaliar a nossa vida pela palavra. Quanta porcaria você já não fez da vida porque você tentou se encaixar, porque você tentou se avaliar pelos olhos do mundo e tentou ser o que você acreditou que tinha que ser, porque as pessoas à sua volta faziam você achar que você tinha que ser isso aí. E você deu com burros na água, e você deu murro em ponta de faca, tacou a cara na parede, porque o mundo disse que você tinha que ter uma namorada, não importa quem fosse. O mundo disse que tudo bem você ganhar algum por fora, não importa qual meio, porque o mundo disse que tudo bem você ter mais de uma esposa, tudo bem você ter mais de uma família, tudo bem você ter outras mulheres, tudo bem você escapar de vez em quando, tudo bem você não contar isso ou aquilo, tudo bem você dar um jeitinho, porque todo mundo dá um jeitinho, porque todo mundo tenta seguir por outro caminho. Quem sou eu para não fazer o caminho de todo mundo? E você se avalia pelos olhos do mundo, você acha que o seu valor é baseado em quanto você ganha, você acha que o seu valor depende do tamanho da sua casa, você acha que o seu valor depende do ano do seu carro, você acha que o seu valor depende do seu cargo na empresa, você acha que o seu valor depende da família que você tem, de quantos filhos você tem, das roupas que você veste, e você cria toda uma cultura de acreditar que você é julgado pelo mundo aí fora. E a palavra de Deus diz que ela é apta para julgar nossos pensamentos, para avaliar os propósitos do nosso coração. Nós precisamos ser aprovados pela palavra. Nós não precisamos ser aprovados pelo mundo. Nós precisamos ser aprovados por aquilo que Deus diz, porque é ela quem julga o nosso interior. Nós temos que ir à palavra então, esperando o juízo de Deus, esperando que Deus nos julgue, que Deus nos aprove ou reprove. Jonathan Edwards, o famoso pregador, dizia que nós precisamos ler a palavra contra nós mesmos. A postura correta de ler a palavra é contra nós. O que é que esse texto tem contra mim? Às vezes a gente vai à Escritura esperando um parceiro, um companheiro, quando na verdade a Escritura quer nos oferecer um juiz ou um mestre. Nós precisamos nos submeter a uma leitura da palavra contra a nossa vida. Você tem que ouvir a pregação da palavra contra você. Você tem que me ouvir falar aqui não pensando em quem deveria estar ouvindo isso, mas entendendo que Deus trouxe você aqui para você ouvir isso. E como é que esse sermão pode falar a sua vida? Porque a palavra nos julga e a palavra nos revela. Não poucas vezes eu termino o sermão e alguém me procura para perguntar quem foi que contou, né? Termino o sermão e alguém chega: pastor, quem foi que foi fulano? Foi? Eu o quê, mano? Que te contou? Contou o quê, mano? Isso aí que você falou no sermão e tal, que estou vivendo isso. Não estou sabendo não, cara. Não é possível, né? Não é possível. Não é possível se você não acreditar em Deus, né? Se não é possível se você não acreditar que a palavra revela quem nós somos. Porque às vezes a simples exposição da palavra, o simples lembrar daquilo que a Escritura diz, é que revela quem nós somos e nos julga.
A postura de chegar num culto como esse é dizer: Deus, como é que o Senhor pode me transformar, me mudar, me melhorar, corrigir os meus comportamentos, me fazer viver de acordo com a tua vontade. Você deve ouvir o sermão tentando mudar, fazendo com que tudo se aplique à sua vida, tentando fazer com que o texto da Sagrada Escritura transforme quem você é, porque é o texto que traz à luz quem nós realmente somos. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 4:5: o Senhor trará à plena luz as coisas ocultas das trevas e também manifestará os desígnios do coração. Deus revela quem nós somos através da sua palavra. É a última coisa que ele diz sobre a palavra de Deus. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Esse é um texto muito interessante, porque fala de Deus nos fazendo descobertos e expostos por meio da palavra. Essa palavra, ser descoberto e exposto, tem muitos usos no mundo bíblico, no direito, na moda, no mundo da guerra, no relacionamento com escravos. Era muito comum esse termo ser usado para falar de roupas. Eram roupas que não cobriam bastante, e por isso as pessoas estavam expostas por aí, estavam descobertas. A ideia, que parece que o autor de Hebreus está chamando a atenção, é que nós estamos nus diante de Deus. Nós estamos nus diante do Senhor. Deus nos vê. Deus nos vê no mais íntimo. Deus nos vê da forma mais íntima possível, e Ele sabe exatamente quem nós somos. Ele sabe exatamente como estamos. Ele sabe exatamente quais são as dificuldades do nosso coração que a gente não quer que ninguém saiba. Deus sabe. Deus sabe muito bem. Não dá para se esconder de quem te vê na tua essência. Não dá para se esconder de quem te conhece no mais profundo, no mais íntimo, naquilo mais vergonhoso. Ele sabe, Ele conhece, Ele vê, Ele lê. E Ele entende. Ele sabe, Ele compreende você melhor do que você. E Ele está disposto a, através da palavra, fornecer um caminho de transformação para a incredulidade do coração. Porque a palavra nos mostra descobertos. Porque a palavra mostra a nossa nudez diante do Senhor. Mas há outros dois usos interessantes para esses termos descoberto e exposto, que eu acho que mostram o peso do que o escritor quer chamar a atenção aqui. O primeiro fala sobre o pescoço de um animal que era exposto para que ele fosse cortado no período de abate. E fala também de um prisioneiro que, quando andava em direção à execução, um algoz colocava uma espada afiada debaixo do seu pescoço, que estava exposto, para que ele não baixasse a cabeça com vergonha, para que sua cabeça ficasse elevada. Ele ia com a espada perto do pescoço, para que ele então ficasse com o seu rosto exposto, não é? É interessante que a palavra de Deus é o instrumento de Deus para que nós sejamos vistos, para que nós estejamos prontos para o abate, para que a espada de Deus atravesse o nosso pescoço e para que nós não possamos baixar a nossa cabeça em vergonha. Nós estamos expostos porque Deus nos vê e a palavra dele revela quem nós somos no nosso íntimo, porque a palavra do Senhor mostra que nós estamos prontos para sermos transformados e mudados por ele, porque a palavra do Senhor limpa e tira de dentro de nós aquilo que há de mais impuro. Eu não sei o que é que você esconde. Talvez você esconda tanto que nem você pense muito a respeito disso. Mas há uma palavra que vai fundo, que pega o que está exposto e que corta quem realmente somos. Eu já me iludi muitas vezes comigo mesmo. Eu já me iludi muitas vezes com minha força, com minha capacidade moral. Eu já me iludi de achar que eu conseguia, que eu posso, e muitas vezes eu vejo que eu não consigo nada. Muitas vezes eu já tentei esconder os meus pecados dentro de mim e achar que se eu ignorasse por tempo bastante e colocasse dentro de mim por tempo suficiente, aquilo não ia incomodar mais e está sempre ali, voltando e voltando de novo. A cura, a transformação existe quando a gente para de tentar parecer crente. Quando a gente para de tentar usar as palavras certas, quando a gente para de tentar usar as roupas certas, postar as fotos certas no Instagram e achar que isso é suficiente. É quando a gente começa a deixar que a palavra entre, que a palavra fira profundo e nos exponha para Deus. Deixar que a palavra mostre quem nós somos, ao ponto de sermos expostos.
Você pode se esconder de todo mundo. Você pode se esconder do seu marido, você pode se esconder de sua esposa, você pode se esconder dos seus pais, você pode se esconder de sua igreja. Não tem como se esconder de Deus. Estamos todos nus em sua presença. Estamos todos expostos diante dele. Ou você se expõe para Deus agora, conscientemente, ou no último dia ele vai mostrar a nossa nudez, para a nossa vergonha. Deus olha para você através da Bíblia. E dói ler um texto que nos expõe. A Bíblia dói. A Bíblia machuca. A Bíblia fere. E é por isso que muitas vezes a gente foge dela. É por isso que tantas vezes a gente não consegue viver o devocional. Porque é ruim. Porque fazer o devocional machuca. Porque não é uma coisa agradável todos os dias. Às vezes você vai ler e você é confrontado pelo simples ato de tentar ler a Bíblia. De você conseguir fazer tanta coisa na sua vida. Vira à noite lendo o último do Dan Brown. Mas você vai ler a palavra de Deus. Já dá sono, já pesa, já cansa. E o próprio ato de ler a Bíblia já nos machuca, porque já mostra o nosso desinteresse por Deus. E a gente vai lendo e a gente é confrontado. E a gente vai lendo e as coisas que a gente antes acreditava não parecem estar ali. E até coisas que a gente ouviu, que a gente valorizava, achava que era o certo, não está lá. E coisas que a gente tenta esconder, Deus fala, e Deus mói, e Deus fere, e Deus arranca. É conhecendo a Deus, meus irmãos, que a gente se conhece. João Calvino, nas suas Institutas, cita Agostinho, que era um pai da igreja, quando disse que o conhecimento de Deus é que nos dá autoconhecimento. Ninguém se conhece melhor do que conhecendo o Senhor, que é apenas quando aprofundamos a compreensão que temos de Deus, é que Ele lança luz em quem nós realmente somos. Essa foi a experiência de Isaías. Isaías conheceu Deus. Em Isaías 6, Isaías viu o Senhor revelado com anjos à sua volta. E qual foi a experiência de Isaías? Foi uma experiência de entender que Deus é santo, 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 e de que Ele era impuro, que seus lábios eram impuros, que as pessoas em volta dele tinham os lábios impuros. Quanto melhor Isaías viu Deus, melhor Isaías se viu. E o que Isaías viu foi um homem impuro. Quando lemos a palavra, quando somos confrontados por esse livro, nós vemos Deus melhor. E ver Deus melhor é ver melhor aqui dentro o que a gente está escondendo. E vendo o que está aqui dentro, a gente vê a impureza, a gente vê a falha, a gente vê o erro, a gente vê o pecado. Mas nessa palavra, a gente vê o perdão. Mas nessa palavra, a gente vê o caminho para vencer a incredulidade. Os judeus não entraram no descanso porque não foram feridos pela palavra. E sem ser feridos pela palavra, preferiram a descrença, preferiram um coração duro. A palavra é afiada e a palavra corta fundo, porque é disso que o nosso coração duro precisa. Para que a nossa incredulidade seja vencida, só uma palavra muito poderosa. Você precisa de bombas e de dinamites e de instrumentos explosivos muito fortes para derrubar estruturas muito fortes. O nosso coração é duro, é mau, é fechado o bastante para que só a palavra possa parti-lo ao meio e transformá-lo em uma coisa nova. A dureza do teu coração, irmão, pode ser vencido pela palavra, pode ser transformado pela Escritura. Você quer se conhecer de verdade? Vai para a Bíblia. Você quer saber quem você realmente é? Você pode usar muitas coisas. Pode fazer um coaching. Você pode fazer uma terapia. Você pode comprar um livro de autoajuda. Muitas dessas coisas podem ser úteis em alguma coisa. Nada vai fazer você se conhecer melhor do que conhecer o Senhor. Nada vai fazer você ter uma ideia de quem você é melhor do que conhecendo a palavra de Deus. Do que Deus lançando luz na impureza, no pecado do teu coração. E essa palavra cortando lá dentro. Você sabe quem você é? Você sabe realmente o que está aí dentro? Você já se conhece? Uma das coisas mais maravilhosas que eu encontro em homens mais velhos é o modo como eles se entendem. Jovens como eu, ou pessoas ainda mais jovens do que eu, nem sabem o que é que não sabem. Eles nem entendem quão ignorantes sobre si mesmos são. O interessante de sentar com homens mais velhos é perceber o quanto eles são experimentados em si mesmos e conhecem os próprios defeitos, pecados, falhas, o que é que gostam, o que é que não gostam. É interessante conhecer alguém que se conhece. E é a palavra de Deus que nos dá a maturidade de entender quem nós somos de fato. Saber até onde a gente consegue ir, saber onde é que a gente consegue pisar, saber onde é que a gente consegue andar, no que é que a gente tem que se proteger, onde a gente tem que ser mais ferido por Deus. A palavra de Deus lança luz sobre quem nós somos. A palavra de Deus revela
o nosso interior. A palavra de Deus mostra o nosso próprio pecado, e é a palavra de Deus que vence a nossa incredulidade. Teu coração está duro? Teu coração está fechado? Tudo que você viveu na sua vida, a tua história, está encerrado aí dentro e você não consegue colocar isso para fora? Parece que está aí ainda te puxando para baixo e definindo quem você é? Existe uma espada cortante, que é a melhor cirurgia que você pode receber. É quando o Espírito usa a sua espada para te cortar ao meio, para mudar o que está aí dentro e te fazer uma pessoa diferente. Deixa eu fazer 4 aplicações rápidas para a gente então encerrar. Primeiro, onde nós descansaremos, se não na palavra? Onde nós encontraremos o nosso descanso, se não naquilo que a palavra de Deus nos diz? Esse é o livro que mostra o caminho do descanso das obras. É a palavra de Deus que revela como a gente encontra paz com Deus. Você pode descansar da sua vida normal lendo qualquer livro. Você pode chegar em casa depois de um dia cansativo de trabalho e ler alguma coisa para descansar, para relaxar, mas apenas a Escritura te dá descanso na guerra com Deus. Apenas a Escritura te dá descanso nessa batalha das obras. Apenas a Escritura te dá o descanso de uma vida eterna do lado do Senhor. É lendo esse livro que a gente encontra paz para o tormento das nossas almas. É deixando Deus falar com a gente e nos ferir pela sua palavra. Segunda pergunta, segunda aplicação. Pelo que nós viveremos, se não pela palavra? Se nós temos um texto que é vivo e eficaz, vale a pena viver e morrer pelo que diz esse livro. Nós temos que parar de viver pelas nossas emoções. Nós temos que parar de viver pelo que nós sentimos. Nós temos que parar de viver pelas nossas sensações para começar a viver pelo que Deus diz, pelo que Ele cobra da palavra. Às vezes dói, às vezes você não quer, às vezes o pecado daria uma experiência sensorial mais agradável, às vezes o pecado corresponderia melhor aos sentimentos do nosso coração, mas nós não somos guiados pelo que a gente sente, nós somos guiados pela palavra do Senhor, custe o que custar. Sacrifiquemos o que tivermos que sacrificar. Você não baseia a sua vida em Harry Potter. Você não toma decisões sobre a criação dos seus filhos baseado em Crônicas de Nárnia. Você não decide acerca do seu casamento e como você vai tratar a sua esposa baseado em contos do Pequeno Príncipe. Mas você vive a sua vida, você pauta a sua moral, você decide o que é certo e errado na sua vida por aquilo que Deus lhe diz, porque esse é um livro que é vivo e que é eficaz. Terceira questão: do que uma igreja mais precisa, senão da palavra? O que é que vai nos vivificar? O que é que vai nos fazer uma igreja cada vez mais firme, mais forte? O que é que vai nos fazer crescer em Deus, senão a pregação da palavra de Deus? Ministérios por aí sofrem muitas pressões para tentar fornecer coisas que parecem mais atrativas, que parecem mais agradáveis, que parecem mais úteis para fazer a igreja crescer, fazer a igreja maior, para resolver os problemas da comunidade. E tudo que uma igreja precisa, no fim das contas, é de um pregador fiel, é de músicas que expõem a palavra de Deus, é de exposição da Escritura, é dos irmãos lembrando a palavra de Deus uns para os outros, é de gente compartilhando o devocional, é de irmãos confessando o pecado e recebendo da palavra da verdade. A solução para uma igreja é a palavra. Se a igreja está orando pouco, tem que ser lembrada pela palavra sobre a oração. Se a igreja está evangelizando pouco, tem que ser exortada pela palavra para a evangelização. Se a igreja está vivendo no pecado, a palavra tem que vir confrontar. É a palavra que é o cerne fundador daquilo que a gente faz numa comunidade. Uma igreja precisa de pregação fiel, de exposição da Escritura, de ser feridos todo domingo por aquilo que Deus tem para dizer. Em último lugar, o que é que nós temos para entregar ao mundo, senão a palavra? Serviço social, os espíritas fazem. Exposição de arte, o Banco do Brasil financia. Atuação política, grupos conservadores, os mais variados aí, tentam barrar questões e pautas políticas que vão contra elementos de fé. O que a igreja tem para dar para o mundo, o que ninguém tem para dar para o mundo, é a palavra da verdade. É a palavra do descanso. Mas cuidado, se você trabalha com a palavra, você pode acabar se ferindo. Se você maneja a palavra da verdade, você está manejando um objeto cortante. Objetos cortantes não são feitos para estar na mão de crianças.
Precisamos de maturidade, de crescimento, de cuidado para manejar a palavra da verdade e usar a Escritura como um guerreiro, não como um estripador. Usar a Escritura como um samurai usaria, como alguém treinado, não como uma criança correndo com tesoura de ponta. Muitas vezes nós machucamos as pessoas com a palavra, nós ferimos e ofendemos usando a Escritura. Precisamos crescer para saber como entregar ao mundo a palavra que corta no local que tem que cortar. Por isso que temos que manejar bem a palavra da verdade. Temos que ouvir a Escritura, ler a Escritura, para podermos dar dessa espada cortante ao mundo sem Deus, ao mundo que precisa ser ferido pela palavra e então ser cortado por aquilo que Deus diz. Nós temos em nossas mãos a espada que traz o descanso. Muitas vezes, guerras são meros instrumentos de dor, de morte, de sofrimento. Mas a palavra da verdade é um objeto cortante, é uma arma mortal que existe para apresentar o descanso de Deus. Às vezes, a gente precisa morrer para poder viver. Uma das coisas mais interessantes que eu aprendi acerca de salva-vidas é que muitas vezes eles têm que desacordar a pessoa que está se afogando para poder salvar. Então o cara está lá se batendo dentro d'água, o salva-vidas tenta salvar a pessoa e ele não vai conseguir porque o cara está desesperado, vai afundar o salva-vidas. Aí ele dá um mata-leão no cara dentro d'água. Olha que absurdo. Aí dá leve desacordada no indivíduo para ele ficar molinho, para conseguir salvar o cara. Às vezes, para você ser salvo, Deus tem que te dar um mata-leão. Às vezes, para a gente conseguir então encontrar o caminho da salvação, Deus tem que te apagar, Deus tem que te derrubar, Deus tem que te ferir. Porque a gente está ainda na batalha das obras, a gente está no esforço de tentar ganhar Deus, a gente está nessa batalha por fazer Deus gostar da gente, e eu vou conseguir fazer, eu vou ser bom bastante, eu vou chegar lá. E Deus tem que nos dar uma boa cortada com sua lâmina da palavra, para que a gente descanse. O descanso de Deus só vem depois que a gente sangra na sua lâmina. Você tem sido sangrado na lâmina da palavra? Essa palavra tem feito diferença na sua vida, porque é através dela que a gente encontra paz com Deus. É quando a gente se rende e deixa que Ele nos corte. É quando a gente se ajoelha e deixa que Ele nos fira. É que a gente encontra cura para o nosso mal. É que a gente encontra cura para as nossas próprias obras de morte. É quando a gente encontra o descanso eterno na obra de Cristo. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e agradecemos porque a Tua palavra é maravilhosa, porque a Tua palavra é a verdade, porque ela é viva e eficaz, porque ela é afiada, porque ela corta e corta fundo. Imploramos, Senhor, para que o Senhor nos corte mais uma vez, para que o Senhor nos fira mais uma vez e que nós possamos sangrar nas Tuas mãos. Que o Senhor possa nos transformar, Senhor. Que o Senhor possa nos mudar. Que o Senhor possa vencer a nossa incredulidade e o nosso coração duro através da Tua espada. Que nós encontremos descanso de nossas obras nas Tuas mãos. Se nós oramos e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém.